A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 11, onde diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Que verso maravilhoso, falando do ministério da igreja. Quero mencionar no dia de hoje pelo menos 20 ministérios da igreja. Aqui nós temos um ministério apostólico, que era formado por aqueles 12 apóstolos do Senhor Jesus, a qual Jesus chamou de discípulos e depois se tornaram apóstolos. Foi um grupo especial que viveu no primeiro século, trazendo a palavra da ressurreição, a pregação da ressurreição. Também o ministério profético. Poderíamos falar muito do ministério profético no Novo Testamento. O ministério profético é dado para consolar, para exortar e para edificar o crente. Nós temos também o ministério evangelístico, que é o ministério de alcançar vidas e almas para Cristo. Temos também, ainda em Efésios 4:11, o ministério pastoral, que é o ministério de cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, apacentando o rebanho de Deus. Temos também o ministério do mestre ou do doutor, que seria o ministério do ensino. Paulo também menciona em Romanos 12:7 sobre o ministério do ensino, dizendo: se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então esse é um ministério importante, o ministério do ensino. Atos capítulo 6, verso de número 4, menciona também o ministério da palavra. Diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Atos 6 também vemos o novo ministério que surgiu, o ministério diaconal, que é o ministério do diácono. Paulo menciona em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 13, ele menciona o seguinte sobre esse ministério diaconal: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança que há na fé em Cristo Jesus. Romanos 12:8 também menciona o ministério de exortar, que tem a ver com o ministério profético. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, o ministério da contribuição. Tem gente que é chamada na igreja para contribuir, faça com liberalidade. O que preside, o ministério do presidir na igreja. Vamos encontrar também em Romanos 12:11 o ministério da misericórdia, o socorro, que é de ajudar as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, Paulo menciona o ministério da reconciliação. Ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Atos capítulo 6, verso 1, menciona o ministério cotidiano, que era o ministério de servir às mesas. 1 Coríntios capítulo 16, verso 15, menciona o ministério dos santos. E Paulo também menciona nesse ministério dos santos o lavar os pés. Não é? Primeiro agora, vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefânia e as primícias da Cássia se tem dedicado ao ministério dos santos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8,
menciona o ministério do Espírito, como não será maior glória, o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3:9 menciona o ministério da justiça, não é? O ministério da justiça, tanto o ministério da condenação como o ministério da justiça. 1 Pedro 2:5 diz que nós somos casa espiritual, sacerdócio real, o ministério sacerdotal. João 4:24 diz que Deus é espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade, o ministério da adoração. João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o ministério da libertação. E Lucas 11:1 menciona Jesus orando, o ministério da oração. Lucas 6:12 diz que ele passou a noite em oração. 20 ministérios, o ministério apostólico, o ministério profético, evangelístico, pastoral, do ensino, da palavra, diaconal, o ministério da exortação, da contribuição, do presidir, da misericórdia, da reconciliação, o ministério cotidiano dos santos, o ministério do Espírito, da justiça, o ministério sacerdotal, do crente, da adoração, da libertação, da oração. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Amém.